Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Denis, de Biologia. Bom, vamos para mais uma aulinha de Biologia. Continuando o nosso tema das aulas passadas, nós estamos estudando, particularmente, a célula. Primeiro nós estudamos a história da célula, de como que ela foi descoberta, questão do microscópio, como que a descoberta do microscópio foi importante para o estudo da célula. E agora nós começamos a adentrar exatamente o estudo da célula, E primeiramente a gente está começando a estudar a partir da membrana plasmática, A membrana da célula. Toda célula tem membrana. Célula animal, célula vegetal. Algumas diferenças. Nós vamos estudar particularmente hoje a membrana da célula animal. Só recordando, gente, que a gente está fazendo um passo a passo, Depois a gente vai estudar mais adentro da célula, Nós vamos estudar primeiro a parte mais externa de uma célula, que é a membrana. Depois a gente vai entrar dentro da célula. Então, o primeiro passo aí é estudar a membrana celular. A gente já tinha falado sobre a membrana celular, a gente já falou alguma coisa. Eu estou fazendo nessa aula uma complementação para vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Então, membrana plasmática. Se eu pegar aqui, olha, se eu for esse desenho aqui, ó, mostra uma célula, tá? A sua membrana, esse risco laranja aqui mais externo, é a membrana da célula. E aqui está o núcleo da célula. Se eu ampliar essa membrana aqui através dessa seta, indicando a seta, eu vou ver, se eu pegar um microscópio mais potente, um microscópio eletrônico, eu vou conseguir ver que essa membrana aqui, ela não é só uma linha, elas são duas linhas, Certo, gente? Então, isso aí é básico no estudo da membrana. A membrana, ela é uma bicamada. Ela é bicamada. Ela não é só uma camadinha, igual está aqui esse desenho, que é quando você observa no microscópio mais simples. Hoje existem microscópios mais sofisticados. Já se sabe, então, que a membrana ela tem duas camadas. Agora, se eu for fazer um estudo, não só a nível de microscopia, mas também de bioquímica, se eu for estudar a composição dessa membrana, dessa bicamada, eu vou ver que ela é composta de lipídio e proteína. Ou seja, toda membrana de ser vivo tem gordura, que a gente chama de lipídio, e proteína. Tá certo, gente? Então, esse desenho aqui é um desenho mais demonstrativo dessa questão, de como que a membrana plasmática, a camada dela, as duas camadas, essas duas camadas aqui que vocês estão vendo aqui, é de lipídio, ou seja, de gordura. Então a gente já pode denominar que a membrana plasmática, a membrana da célula, ela tem duas substâncias basicamente, lipídio, que é uma gordura, e proteína. Agora, essas duas camadas é de gordura, é lipídio. Então a gente já pode acrescentar, é uma bicamada lipídica, ou seja, duas camadas de gordura, Como que é esse comportamento? Então, aqui essa bicamada lipídica, veja que o óleo, quando você joga uma gota de óleo na água, o que acontece com essa gota? Ela fica isolada, ela não se mistura na água. Essa gordura não se mistura. É exatamente isso que a célula faz. É uma gota, a célula são duas camadas lipídicas, é uma bicamada lipídica, e quando imersa num corpo, no nosso corpo, por exemplo, que é mais de 70% de água, ela tem esse comportamento de gota. Então, como que ela tende a se formar? Formar duas camadas. Uma camada mais externa, tá certo, gente? Tem uma parte mais polar, ou seja, porque aqui é fora da célula. Fora da célula
eu tenho o quê? Água. Água é polar, tem polos. E a gordura não tem polo, por isso que a gordura não se mistura na água. Mas então, a gordura ela tem esse comportamento aqui, né? Principalmente a membrana plasmática. Eu vou fazer um desenho para vocês entenderem melhor como que é isso. Bom, se eu for fazer o desenho então dessa membrana, eu vou observar o quê? Que ela tem essa forma aqui. Tá certo, pessoal? Então, se eu for observar uma membrana, eu vou observar que ela tem esse formato aqui. Parece uma cabeça de um alfinete. Vou fazer rapidinho. Exatamente. Gente, então, aqui são as duas camadas de gordura. Essa camada aqui fica voltada para o lado externo da célula e essa parte aqui para o lado interno. Essa cabecinha aqui, que parece a cabeça de um alfinete, ela é polar igual à água. E essas duas caudas aqui, ela fica voltada para dentro, porque é apolar, não se mistura com a água. Então como que a gente vai ter aqui? Uma membrana de duas camadas, sendo que a parte da gordura, do lipídio, né, que é polar, vai ficar voltada aqui para o lado externo, para a água. E a outra parte do lipídio, da camada, da membrana celular, que é polar também, vai ficar voltada para dentro da célula, que também tem água. Então, ou seja, a gordura, na realidade, ela tem o quê? Se eu for fazer o desenho aqui esquemático da gordura, vou ampliar isso. A gordura ela tem esse comportamento aqui. Essa parte aqui é polar, então se mistura com a água. E essas duas caudas aqui é apolar, não se mistura com a água. Ela repele a água. Então por isso que a membrana plasmática ela tem esse formato de bicamada. A parte apolar da gordura fica voltada aqui para dentro. A outra parte da gordura, da membrana, também fica voltada para dentro. Ou seja, toda a parte apolar da membrana fica aqui. E a parte polar da gordura, da membrana, fica mais externa. Certo, gente? Então, isso daqui seria uma molécula de gordura, de lipídio. E se eu colocar um ao lado do outro, eu vou fazer justamente a membrana. Sendo que uma parte é polar e fica em contato com a água, e a outra parte é apolar, não está em contato com a água. Tudo bem, pessoal? Muito bem, então, estamos aí aprofundando o assunto sobre membrana plasmática.